Olá, sou Matheus Alves dos Santos, acadêmico de Engenharia Agronômica no campus Graciosa pela Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. Sou bolsista PIBIC Unitins, sou autor desse projeto juntamente com Rebeca Rocha Cardoso, professora e pesquisadora do campus Graciosa Unitins, e com Leonardo Simões de Barros Moreno, pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura. Nosso projeto é implantação tardia de pastagens megatissos e urocloa, utilizando sementes descobertas e peletizadas em diferentes taxas de semeadura. O setor do agronegócio é um dos mais importantes setores para a economia do Brasil. Entre 2017 e 2018, a agropecuária contribuiu com 21,6% do PIB nacional e a pecuária representou 6,6% desse total, o que equivale a 31% do agronegócio, segundo o CPEA e a ABIEC 2018. As pastagens representam a principal fonte econômica de nutrientes para o rebanho bovino. E graças à aplicação de novas técnicas e melhoria tecnológica, o rendimento das pastagens aumentou. Atribui-se isso também à substituição dos pastos de gramíneas nativas por espécies cultivadas, como as de gênero Urocloa e megatissos. Mesmo em aperfeiçoamento no Brasil, cerca de 70% das pastagens possuem algum estágio de degradação. Infelizmente, ainda prevalece a adoção de técnicas inadequadas de implantação e manejo, causando baixa produtividade e enfrentamento de problemas, principalmente no período da seca. Objetivou-se então avaliar a implantação tardia dos gêneros Urocloa e megatissos, sementes nuas e peletizadas e diferentes taxas de semeadura. O experimento foi realizado em área da Embrapa Pesca e Aquicultura, em Palmas TO. Realizou-se o plantio de Urocloa brisanta cultivar Piatã e Megatissus máximo cultivar Mombasa com 3 tipos de semente descobertas, peletizadas com grafite e com iorim, e 4 taxas de semeadura, 1,5, 3, 6 e 12 kg, equivalendo respectivamente a 1, 2, 3 e 4 vezes a quantidade recomendada de sementes puras viáveis por hectare, configurando um fatorial de 2 por 3 por 4 em blocos casalizados. Foi feito o preparo do solo conforme a recomendação. A contagem de plântulas emergidas foi realizada 5, 12, 19 e 26 dias após o plantio, e a coleta para avaliar o acúmulo de forragem aconteceu após 45 dias. A análise estatística foi realizada por meio do programa Statistical Analysis System, o SAS, sendo que as médias foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Nesse slide, as figuras mostram o processo de calagem com distribuição a lanço, a semeadura também feito a lanço das sementes recobertas de iorim, e na figura C, as sementes também distribuídas a lanço, recobertas por grafite. É importante frisar que não houve interação tripla a 5% de probabilidade entre os tipos de semente, taxas de semeadura e o acúmulo de forragem. Por isso optou-se dividir os resultados e analisar esses separadamente. Houve interação dupla entre os tipos de semente e as taxas de semeadura, como é possível ver nessa tabela. Quanto à taxa de semeadura, o número de plântulas emergidas aumentou gradativamente com a quantidade de sementes puras viáveis SPV utilizadas nas duas espécies de capim. De forma geral, a maior taxa de semeadura, 12 kg de SPV por hectare, foi superior estatisticamente, apresentando maior emergência de plântulas que as demais taxas. Porém, não diferindo da taxa de semeadura de 6 kg de SPV por hectare das sementes nuas. E o uso dessas sementes nuas acarretaria na economia, na aquisição de sementes, pois geralmente possuem um preço mais acessível. Comparando os tipos de semente, as sementes peletizadas com iorim apresentaram menor emergência de plântula nas taxas de semeadura de 6 e 12 kg de SPV por hectare, não diferindo das recobertas com grafite a 3 kg de SPV por hectare, e não diferindo dos outros tipos de sementes quando utilizada a taxa de 1,5 de SPV por hectare. Analisando a figura 2, onde mostra 2 gráficos, um para cada espécie, e que compara as taxas de semeadura, a emergência de plântulas e sua evolução no decorrer dos dias, é possível observar que houve diferença estatística desde o dia 5 nas duas espécies, onde a maior taxa de semeadura, a de 12 kg de SPV por hectare,
foi superior estatisticamente. Porém, no Capim-Piatã, na última contagem, as taxas de semeadura com 12,6 kg de SPV por hectare foram semelhantes estatisticamente a 5% de probabilidade. Já no Capim-Mombaça, a taxa de 12 kg de SPV por hectare foi superior em todas as 4 contagens, seguidas pelas taxas de 6 e 3 kg de SPV por hectare, que não diferiram estatisticamente nas 3 últimas contagens, na de 12, 19 e 26 dias, respectivamente. A eficiência de germinação das sementes varia muito em função das condições edafoclimáticas e das espécies em questão. Na comparação entre as espécies que podemos analisar na tabela 2, nessa tabela, de forma geral, o Capim-Mombaça apresentou maior número de plântulas emergidas, não diferindo estatisticamente apenas para as sementes peletizadas com iorim, nessas letras minúsculas, possível observar aqui. E no Capim-Piatã não houve diferença na emergência de plântulas nos tipos de sementes, que são as letras maiúsculas. Já no Mombaça, as sementes descobertas, nuas, apresentaram melhor desempenho seguida das sementes peletizadas com grafite e depois com iorim. Resultado também encontrado por Bianchi et al. Em 2016, que observou a viabilidade das sementes de Megatissus maximo cultivado Tanzânia com e sem revestimento. As sementes revestidas com o polímero, grafite, fungicida e inseticida germinaram cerca de 3% a menos que as sementes nuas. E Bright et al. Em 2011 também constatou um maior número de sementes mortas no teste de germinação para as sementes revestidas, quando comparadas com sementes comuns. Observamos aqui 2 gráficos, um para cada espécie, e é comparado os tipos de semente, germinação de plântulas e sua evolução no decorrer dos dias. Observa-se que as sementes nuas apresentaram emergência de plântulas superior estatisticamente na primeira contagem, provavelmente porque não havia nenhum obstáculo para o rompimento do tegumento pela radícula e pelos primórdios foliares. A partir dos 12 dias no Capim-Piatã e nos 19 dias pelo Capim-Mombaça, é possível ver a recuperação das sementes revestidas por grafite que acompanharam as sementes nuas. Pode ser observada a menor emergência de plântulas para as sementes revestidas com iorim, desde o primeiro dia no Mombaça e no 19 dia para o Piatã. Essa diferença das sementes nuas para as peletizadas pode ser explicada pelo atraso na germinação e emergência. Tal atraso se deve ao arranjo das partículas finas e a ocupação dos poros do pellet pelo agente cimentante e a água, fornecida durante o processo, o que forma uma barreira à troca gasosa entre semente e o ambiente externo ao pellet. A velocidade de germinação é importante, pois influencia diretamente no nível de infestação das plantas daninhas, pois quanto mais rápido emergir as plântulas, menor sua competição por água e nutrientes, fazendo com que haja um rápido desenvolvimento das plantas, cobrindo melhor o solo, possuindo maior densidade de plantas e aumentando a produção de massa de forragem. Nessa tabela, comparando o acúmulo de forragem, observa-se que não houve diferença no acúmulo de massa comparando as taxas de semeadura e os tipos de semente, apenas se comparado as espécies onde o Capim-Mombaça foi superior ao Capim-Piatã. Resultado este análogo ao encontrado por Silva et al. Em 2016, onde ele trabalhou com várias espécies de Urocloa e outras espécies de Megatissus e constataram que as cultivares de pânico sobressaíram aos Urocloas. Mesmo com diferença estatística na fase inicial da germinação, no acúmulo de massa, não houve diferença significativa entre os tipos de semente e taxa de semeadura. Este resultado também foi encontrado por Torres et al. Em 2003, onde a utilização de sementes pelletizadas não promoveu aumento significativo nos parâmetros de massa fresca da parte aérea e massa seca da parte aérea. Então, pode-se concluir que no Capim-Mombaça, as sementes descobertas elas apresentam um melhor resultado de emergência de plântulas comparado às demais, e o Capim-Mombaça também apresenta maior acúmulo de massa de forragem quando comparado ao Capim-Piatã, e não houve diferença significativa no acúmulo de massa comparando as taxas de germinação e nem comparando o recobrimento das sementes. Muito obrigado.